Olá, eu sou Adriano Borges, o diretor artístico da Estação Criativa, e venho apresentar para vocês mais um episódio do projeto Hora da Cena, que traz grandes artistas do cenário teatral de Belo Horizonte. Mas antes de passarmos para o vídeo, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que iremos produzir e peço também para você dar o seu like, compartilhar esse vídeo, fazer o seu comentário e enviar para os seus amigos. Bom, agora que já fiz a minha propaganda, vamos para o vídeo? A cena que iremos apresentar foi inspirada num conto de Franz Kafka. Glicério do Rosário apresenta um jejuador muito famoso que conseguia jejuar por muito tempo. Esse feito fez com que esse artista fosse conhecido e aclamado por muitas pessoas. Neste trabalho, Glicério traz a reflexão da arte que preza pela beleza, os eventos, os shows de entretenimento que buscam, de forma efêmera, alcançar aqueles que buscam consumir e descartar. Nos últimos decênios, o interesse pelos jejuadores diminuiu muitíssimo. Antes era um bom negócio organizar grandes exibições deste gênero como espetáculo independente, coisa que hoje em troca é totalmente impensável. Eram outros os tempos. Então toda a cidade ocupava-se do jejuador. Aumentava seu interesse a cada dia de jejum. Todos queriam vê-lo ao menos uma vez por dia. Nos últimos dias de jejum, não faltava quem ficasse dias inteiros sentado diante da pequena jaula do jejuador. E havia exibições noturnas, cujo efeito era reforçado por meio de tochas. Nos dias bons, punha-se a jaula ao ar livre. E era então quando mostravam o jejuador às crianças. Para os adultos, aquilo costumava não ser senão uma brincadeira na qual tomavam parte meio por moda, mas as crianças, seguros pelas mãos por prudência, olhavam assombrados e boquiabertos aquele homem pálido, de camiseta escura, de costelas salientes, que desdenhando de um assento, permanecia estendido na palha esparsa pelo solo e saudava às vezes cortesmente ou respondia com forçado sorriso às perguntas que dirigiam a ele,
Ou tirava talvez um braço por entre os ferros para fazer notar sua magreza, tornando depois a sumir-se em seu próprio interior, sem se importar por ninguém ou com nada, nem sequer a marcha do relógio, tão importante para ele, única peça de mobiliário que se via na jaula. Então, permanecia olhando para o vazio diante de si. E somente de quando em quando, bebia em um diminuto copo um golezinho de água para umedecer os lábios. O jejuador, o empresário havia fixado 40 dias como limite máximo de jejum, para além do qual não lhe permitia jejuar, nem sequer nas capitais de primeira ordem. Não deixava de ter suas boas razões para isso. Segundo lhe ensinara a sua experiência, durante 40 dias era possível fazer, valendo-se de toda espécie de anúncios que fossem concentrando o interesse, era possível fazer despertar progressivamente a curiosidade do povo. Mas, passado esse prazo, o povo negava-se a visitá-lo. Diminuía o crédito de que gozava o jejuador. Por esse motivo, aos 40 dias, era aberta a porta da jaula, enfeitada com uma guirnalda de flores. Em público, lotava o anfiteatro, soavam os acordes de uma banda militar. 2 médicos entravam na jaula para medir o jejuador, segundo normas científicas. O resultado da medição apresentava-se à sala por meio de um alto-falante. Por último, 2 senhoritas, felizes por terem sido escolhidas para desempenharem tão importante papel, chegavam à jaula e pretendiam tirar dela o jejuador. Fazê-lo descer um par de degraus para conduzi-lo diante de uma mesa onde estava servida uma pequena refeição de doente, cuidadosamente selecionada. E neste ponto, o jejuador sempre resistia. É certo que colocava seus ossudos braços nas mãos que as damas lhe ofereciam, dispostas a auxiliá-lo, mas não queria levantar-se. Por que suspender o jejum precisamente neste instante aos 40 dias? Podia resistir ainda muito tempo mais, um tempo ilimitado. Por que cessar então quando estava no melhor do jejum? Por que arrebatar-lhe a glória de continuar jejuando e não somente a de chegar a ser o maior jejuador de todos os tempos, coisa que provavelmente já o era, porém a de sobrepujar-se a si mesmo até o inconcebível, pois não sentia nenhum limite à sua capacidade de jejuar? Porque aquela gente que fingia admirá-lo tinha tão pouca paciência com ele, se podia continuar jejuando porque não queriam permiti-lo. Além do mais, estava cansado. Achava-se muito à vontade, estendido na palha. E agora, tinha que pôr-se de pé, na sua altura, e aproximar-se de uma comida quando somente de pensar nela, sentia náuseas que continha a custo por respeito às damas. E erguia o olhar para olhar nos olhos das damas, na aparência tão amáveis, na realidade tão cruéis, e balançava a cabeça negativamente por sobre o frágil pescoço, que lhe pesava como se fosse de chumbo. Então o empresário acontecia o de sempre. Acontecia que aparecia o empresário silenciosamente, com a música não se podia ouvir falar, erguia os braços sobre o jejuador como se convidasse ao céu a contemplar o estado em que se encontrava no meio de palha. Aquele pobre mártir digno de compaixão, coisa que o pobre homem, mesmo em outro sentido, o era. Agarrava o jejuador pela cintura, tomando ao fazê-lo exagerada precaução,
como se quisesse fazer acreditar que tinha entre as mãos algo tão quebradiço como vidro. E não sem dar-lhe uma dissimulada sacudidela, de modo que não pudesse favorecer o jejuador, ia-lhe de um lado para o outro as pernas e o tronco. Entregava-o às damas, que se tinham tornado, entretanto, mortalmente pálidas. Depois vinha a comida, na qual o empresário lhe fazia comer alguma coisa, em meio de uma divertida prosa, com a qual afastava a atenção do público do estado que se encontrava o jejuador. Depois vinha o brinde, dirigido ao público, que o empresário fingia ditado pelo jejuador. A orquestra rematava tudo com uma grande clarinada, ia-se embora o público, e ninguém ficava descontente do que tinha visto. Ninguém salvo o jejuador, o artista da fome. Ninguém, exceto ele. O caso é que, certo dia, o tão mimado artista da fome viu-se abandonado pela multidão ansiosa de diversões que preferia outro espetáculo. O empresário ainda tentou rodar com ele meia Europa para ver se encontraria em algum lugar o antigo interesse, tudo em vão. Como por obra de algum pacto secreto, havia nascido ao mesmo tempo em todas as partes uma repulsa pelo espetáculo da fome. Então, despediu-se do empresário, companheiro de uma carreira incomparável, e fez-se contratar por um grande circo, sem sequer examinar as condições do contrato. Um grande circo, com sua infinidade de homens, animais e aparelhos que sem cessar se substituem e se complementam uns aos outros. Podia a qualquer momento utilizar a qualquer artista, embora fosse um jejuador, se suas pretensões fossem modestas, naturalmente. E o jejuador assegurava, e era plenamente crível, que ainda podia jejuar tanto quanto antes. E até garantia que, se lhe deixassem fazer sua vontade, seria aquela vez em que havia de encher o mundo de justa admiração. Afirmação que provocava um sorriso nas pessoas do ofício, que conheciam o espírito dos tempos, coisa que, em seu entusiasmo, havia se esquecido do jejuador. Mas lá no seu íntimo, o jejuador não deixou de compreender as novas circunstâncias e aceitou sem dificuldades que não fosse colocada sua jaula no centro da pista como um número excepcional, porém que a deixassem fora, próximo das quadras, local, além do mais, bastante concorrido. Grandes cartazes coloridos rodeavam a jaula e anunciavam o que havia para admirar dentro dela. No intervalo dos espetáculos, quando o público se dirigia às quadras para ver os animais, era quase inevitável que passassem por diante do jejuador e ele se detivesse um instante. Talvez tivessem permanecido junto dele algum tempo maior e tornassem possível uma contemplação longa e tranquila. Não fossem os empurrões dos que vinham por trás pelo estreito corredor e não entendiam que se fizesse aquela parada no caminho das interessantes quadras. Por esse motivo, o jejuador temia aquele horário de visitas que, por outro lado, desejava como objetivo de sua vida. Nos primeiros tempos, mal havia tido paciência para esperar o momento dos intervalos. Tinha contemplado com entusiasmo a multidão que se estendia e vinha para ele até que, bem depressa, nem a mais obstinada e quase consciente vontade de iludir-se a si mesmo livrava-o daquela experiência. Teve de se convencer que a maior parte daquela gente, sem exceção, não tinha outra finalidade senão visitar as quadras. E era sempre melhor ver aquela massa assim de longe, pois quando se aproximavam da sua jaula, em seguida lhe aturdiam os gritos e insultos dos dois partidos que imediatamente se formavam, ou dos que queriam vê-lo comodamente, e bem depressa chegou a ser este o bando que mais fazia sofrer ao jejuador. Porque paravam não porque lhes interessasse o que tinham diante dos olhos, porém para contrariar e aborrecer os outros, e os do que somente queriam chegar o mais depressa possível às quadras. Uma vez que passou o grande tropel, vinham os atrasados, e estes também, em lugar de ficarem olhando o tempo que quisesse, pois era coisa que já ninguém pedia mais, passavam depressa, a passos largos, mal concedendo-lhe um olhar de relance. E era caso inusitado de que viesse um chefe de família com seus filhos,
mostrando com o dedo o jejuador e explicasse extremamente de que se tratasse e falasse de tempos passados, quando eles tiverem exibição idêntica, porém incomparavelmente mais brilhante. E as crianças, devido à sua insuficiente formação escolar em geral, que sabiam eles do que era jejuar, continuavam sem entender o que contemplavam. Estorvo. Um estorvo no caminho das quadras. Os mais formosos rótulos chegaram a fazerem-se sujos e ilegíveis e foram arrancados, e a ninguém ocorreu substituí-los. A tabuleta com o número de dias transcorridos desde que havia começado o jejum, que nos primeiros tempos era cuidadosamente mudada todos os dias, no final das primeiras semanas, este pequeno trabalho tornou-se um incômodo para o pessoal. Deste modo, certo que o jejuador continuou jejuando como sempre havia desejado e que o fazia sem incômodo, tal como em outra época havia anunciado, mas já ninguém contava o tempo que passava e nem sequer ele, o jejuador, sabia o número de dias de jejum alcançado. Seu coração enchia-se de melancolia. Tornaram a passar muitos dias, mas teve um em que aquilo também teve fim. Certa vez, um inspetor demorou a olhar na jaula e perguntou aos criados por que deixavam sem proveito aquela jaula tão utilizável, que apenas continha um apodrecido monte de palha. Todos o ignoravam até que, por fim, vendo a tabuleta do número de dias, lembrou-se do jejuador. Removeram com forquilha a palha e, em meio dela, encontraram o jejuador. Jejuas ainda? Quando vai cessar? Perdoe-me todos. Sem dúvida, todos te perdoamos. Eu tinha desejado em toda a minha vida que admirasseis a minha resistência à fome. E a admiramos? Mas não devias admirá-la. Bem, pois então, não a admiraremos. Por que não devemos admirar-te? Porque sou forçado a jejuar. Não posso evitá-lo. Isso já se vê, mas por que não pode evitá-lo? Porque não pude encontrar a comida que me agradasse. Se a tivesse encontrado, podes acreditar, não teria feito promessa alguma e teria me fartado como tu e como todos. Estas foram suas últimas palavras, mas em seu olhar mortiço mostrava-se ainda a firme convicção, embora já não orgulhosa, de que continuaria jejuando. Limpem aqui, ordenou o inspetor, e enterraram o jejuador junto da palha. Mas na jaula colocaram uma pantera jovem. Era um prazer, até para o mais obtuso dos sentidos, ver naquela jaula, tanto tempo vazia, a formosa fera que se revoloteava e dava saltos. Nada lhe faltava. Não parecia nem sequer temer a própria liberdade. Aquele nobre corpo, provido de todo o necessário para rasgar o que se lhe pusesse diante, parecia trazer consigo a própria liberdade. Parecia escondida em qualquer parte de sua dentadura. E a alegria de viver brotava com tão forte ardor de suas fauces que não era fácil ao público poder fazer-lhe frente. Mas venciam o próprio temor e apertavam-se contra a grade e por nada teriam deixado aquele espaço.